11º vídeo da nossa série Socorro Bem Presente na Hora da Angústia. Esse é o teu Pai, esse é o nosso Deus. Então, vem comigo que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as obras desse Deus maravilhoso que nos socorre tão poderosamente quando nós confiamos e esperamos nele, não é mesmo? Você tem promessas, algumas eu sei, eu creio que já se cumpriram na sua vida, na sua história, assim como eu creio também que tem promessas, palavras do Senhor que ainda não chegou o tempo, que você está aí ainda fielmente aguardando, mas eu quero te lembrar também que a fidelidade do Senhor é ainda maior do que a nossa. Nós estamos desenvolvendo a nossa fidelidade para mantermos nosso caminho no Senhor, né, em obediência a Ele. Mas a fidelidade do Senhor vai muito além da nossa. Então eu quero te lembrar, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. É fiel para completar toda boa obra que Ele já começou em você. Então não desanima, respira fundo e em nome de Jesus nós vamos para essa mensagem de hoje, que é uma mensagem maravilhosa e especial mesmo. Vem comigo aqui. Vamos pensar uma coisa. Quando o Senhor promete, Ele começa a agir, né? Mediante a nossa fé, Ele começa a agir em favor daquela promessa que Ele fez. Porque a palavra do Senhor, ela é lançada e ela não volta para o Senhor vazia. Antes, ela completará todo o seu propósito para o qual ela foi lançada. Então, quando o Senhor lança uma palavra, ela não vai voltar enquanto ela não se cumprir. Olha que poderoso. Essa é a fidelidade do Senhor. Esse é o nível da fidelidade do Deus em quem você confia, em quem você espera. Então não há motivo para descrença, não há motivo para desconfiança, não há motivo para desânimo agora, nem para desesperança, em nome de Jesus. Senhor, fala aquilo que o Senhor deseja falar através desse vídeo, Pai. Trata os nossos corações, conversa conosco, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Tu és o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Então se faça presente aqui, Senhor, e já comece a falar com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Comece já a acalmar os seus corações, os seus batimentos cardíacos, as suas respirações, os seus pensamentos. Agora se acalmando, se aquietando, como a tua palavra diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Senhor, que em nome de Jesus o teu doce e sublime Espírito Santo agora vá soprando sobre a mente, sobre o entendimento, sobre os sentimentos, sobre o corpo físico dos meus irmãos e irmãs, Pai. Que haja agora um alinhamento de paz e tranquilidade para todos aqueles que em Ti esperam, todos aqueles que em Ti estão guardados. Descansem agora, em nome de Jesus, debaixo da sombra do Onipotente, em nome de Jesus. Senhor, acalma os batimentos cardíacos dos meus irmãos, das minhas irmãs. Traz a paz que excede todo entendimento agora, para que a gente possa ter uma mente tranquila e ativa no entendimento que o Senhor quer nos trazer, na revelação que o Senhor quer nos trazer. Que a nossa mente não esteja dispersa, tentando ser ativada em vários pontos ao mesmo tempo, em vários focos ao mesmo tempo, mas agora haja um foco apenas, o foco da ministração do céu sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, a tua revelação, o teu entendimento sobre as nossas mentes, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Continua conosco, nos dê sabedoria para entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos começar lendo, tá? O versículo, alguns versículos aqui, mas são poucos. Eu quero ler com vocês. Deixa eu colocar aqui, peraí. E aí a gente avança a partir do texto, tá bom? Então vem comigo em Isaías, capítulo 18, do verso 1 ao verso 4. Vamos lá? Palavra do Senhor que veio a Jeremias.
Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então ele chegou na casa do oleiro e viu que o oleiro estava fazendo o quê? Justamente trabalhando, né, na olaria, com o barro, né? Então desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Muitas vezes a gente tem lido este texto, né, como somos um vaso quebrado na mão do oleiro, somos um vaso na mão do oleiro. E muitas vezes aqui a gente pega a ideia então de sermos desconstruídos, né? Nós estamos na mão do oleiro. E muitas vezes essa mensagem fica com enfoque, e é ok, é real, o enfoque de que somos desfeitos muitas vezes na mão do oleiro, né? Ele pega aquele vaso e o vaso se quebra na mão do oleiro para que ele possa fazer algo depois. Só que nem sempre a gente foca muito no que ele faz depois. A gente fica com um enfoque às vezes, tá bom? Não tô dizendo que é sempre, não tô dizendo que é todo mundo, mas eu tô aqui para lembrar que esse versículo 4, o final dele não acaba com o oleiro só com o vaso quebrado na sua mão. Tem um por vir, tem algo que acontece depois que o vaso é quebrado na mão do oleiro, né? E às vezes o enfoque maior fica na questão de sermos quebrados na mão do oleiro. E é necessário, e é maravilhoso, né? São dias desafiadores, eu sei. O dia que o Senhor nos quebra, o dia que o Senhor pega esse vaso e quebra nas mãos dele mesmo, quebra e permite que as coisas aconteçam nas nossas vidas, mudando tudo, tirando tudo do nosso controle, nos quebrando, caco após caco, caco após caco. A gente vai sendo destruído nas mãos do oleiro. Mas por que o oleiro desfaz um vaso? Por que um oleiro permite que um dos seus vasos que ele está fazendo se quebre? Porventura, a função de um oleiro é destruir vasos? Qual seria, me lembrem aqui, meus irmãos, me ajudem a lembrar aqui, qual seria, porventura, a função do oleiro? A função do oleiro é destruir vasos ou é construir vasos? Qual é a função do oleiro? O oleiro, toda vez que o vaso é quebrado em suas mãos, tem um propósito de reconstrução. Porque todo oleiro, a alegria maior de todo oleiro é ver o vaso pronto, é ver o vaso construído. Mas muitas vezes nós entramos no processo de sermos quebrados, triturados na mão do oleiro. E aí vem a murmuração, vem a tristeza, a falta de esperança, a gente perde um pouco o foco, sabe? O povo do Senhor que saiu do Egito e ficou anos e 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 anos rodando no deserto até chegar à Terra Prometida. Um caminho que, teoricamente, alguns historiadores dizem que seria perfeitamente feito em alguns dias, 40 dias, não anos e anos. Então, por que eles ficaram tantos anos sendo quebrados na mão do oleiro lá no deserto quando saíram do Egito? Porque eles estavam murmurando,
porque eles estavam muito focados nas dores, nas perdas, em tudo que eles tinham perdido, né? Tudo que eles tinham deixado para trás lá no Egito, a saudade dos sabores da comida do Egito. Até bezerro de ouro eles fizeram no deserto, indo para a terra prometida. Eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa de serem reconstruídos pela mão do oleiro. O povo que foi escravo por tantos anos. Depois vê milagres e maravilhas, vê o mar se abrindo, vê tantos sinais acontecendo com a vara de Moisés, através da vara de Moisés. E mesmo assim, em algum momento eles se perdem no meio da olaria do oleiro, no meio do momento que o oleiro quebra o vaso. Eles focam tanto nos pedaços quebrados do vaso, eles focam tanto naqueles pedaços despedaçados ao chão. Eles têm saudades das coisas que ficaram para trás. Eles reclamam porque está demorando e não estão chegando logo no lugar esperado. A postura deles não é a mais ideal. Quem tem promessas que saíram da boca de um Deus fiel, a fidelidade do Senhor, queridos, é eterna. É infinita. É infinita. Então, não duvide do teu Senhor. Não duvide do teu Salvador. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Palavras que saíram da boca do Altíssimo. O problema é que às vezes a gente está esperando o cumprimento de palavras que não saíram da boca do Altíssimo também. Nós precisamos testificar, nós precisamos buscar, nós precisamos ter intimidade, entendimento no Senhor para a gente realmente reconhecer o selo, né, de que foi dada a palavra, a promessa pelo Senhor. Porque se foi, meu irmão, vai cumprir, vai se cumprir. Ele é fiel para completar toda a boa obra que ele já começou. Se ele liberou uma palavra, ele já começou uma boa obra ali. Quando ele libera uma palavra, uma boa obra já começou. Amém? Então, muitas vezes, o vaso está quebrado como o povo no deserto. O povo de Deus que saiu do Egito, estava indo rumo à terra prometida, mas se perdeu no meio da murmuração, da lamentação, da falta de fé. Foi ficando. E aquele processo de cacos do vaso quebrado se estendeu por um tempo muito maior do que o de fato era necessário. Quanto tempo mais você quer ficar no tempo do vaso quebrado? Sendo que o oleiro não tem prazer no vaso quebrado. Você já imaginou? Qual seria o prazer do oleiro? O oleiro faz vaso. O oleiro constrói vaso. O oleiro levanta a estrutura dos vasos. Cria vasos, traz à existência vasos que não existiam. É isso que o oleiro faz. Essa é a função maior do oleiro. Mas a gente às vezes se acostuma com a fase lá do Egito, que a gente tá saindo do Egito, mas o Egito ainda não saiu da gente, né? Então a gente tá lá rodopiando naquele deserto sem fim, quando na verdade podia ter sido feito em alguns dias o trajeto. Porque a gente fica, é uma fase difícil, são os cacos, né? O oleiro pega a gente, quebra a gente. Eu tô como um vaso na mão do oleiro. Eu tô como um vaso na mão do oleiro. Eu tô como um vaso na mão do oleiro. Você se lembra que, por acaso, o oleiro, o prazer maior do oleiro é te reconstruir e não te destruir? Ele vai te despedaçar sim. Vai, tem momentos que isso acontece mesmo, queridos. Você sabe, eu sei, nós já vivemos fases assim.
Mas não é para sempre esse processo. A gente se acostuma com essa fala. Ah, eu tô como um vaso na mão do oleiro. Quer dizer, eu tô passando por processos. Só que às vezes o processo nem é porque a mão do oleiro te despedaçou. A mão do oleiro já tá tentando te reconstruir. A mão do oleiro já te despedaçou e agora já tá reconstruindo você. Só que você tá tão focado nos cacos, nas dores de ter sido quebrado. É quase como se você se acostumasse, quase como se tivesse prazer em ficar nesses cacos. Por fora a gente fala, não vejo a hora de terminar esse processo. Mas às vezes a gente tá rodando num programa inconsciente nosso de autossofrimento, no sentido de esse é o lugar que eu conheço, essa é a realidade que eu conheço, essa é a realidade que eu vou continuar vivendo. Como o povo do Egito. Quando saiu do Egito, a mentalidade de escravos ainda estava neles. Eles não atravessaram aquele deserto como um povo livre. Eles não atravessaram aquele deserto como um povo livre. O coração e a mentalidade deles era de um povo ainda escravo, porque foram muitos anos escravizados. Mas não é prazer do Senhor. Definitivamente não é prazer do Senhor que a gente passe a vida inteira como vaso sendo despedaçado na mão do oleiro. Para que esse vaso vai servir se ele estiver só despedaçado? O Senhor quer te encher. O vaso, checa, namacheca, namacheta, nache. Ngenashi que anda manare lamache, kandrama takai lamache. O vaso tem um propósito, que é transportar um conteúdo dentro dele. Não é mesmo? O vaso está ali, e aí é derramado um óleo, um vinho dentro daquele vaso. Então aquele vaso transporta aquele conteúdo que está dentro dele até o lugar de destino dele, para outras pessoas tomarem daquele vinho, para outras pessoas receberem aquele óleo. Então o vaso é um utensílio de transporte. Mas você já viu um vaso quebrado servindo como meio de transporte de algo? Como que você vai encher um vaso que está quebrado? Como você vai usar um vaso que está quebrado para transportar um conteúdo precioso? Temos, pois, este tesouro em vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. Mas o Senhor quer colocar sobre nós, dentro de nós, o seu tesouro, a sua glória, a sua unção, o seu vinho novo, o seu bálsamo, para que você possa abençoar e servir outras pessoas, transportar o reino dos céus para outras vidas. Mas está sempre tão quebrado, está sempre tão machucado, está sempre tão despedaçado. Vinde, voltemos ao Senhor, né? Como a música diz, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Olha aqui o verso 4. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então, tem um propósito para quebrar o vaso. O prazer do Senhor não é viver quebrando. Chega um momento que ele fala, chega de quebrar, agora eu quero reconstruir. Agora eu quero te colocar de pé, eu quero te encher com os meus tesouros. Aleluia, meu Deus do céu, me ajuda. Aleluia. E a gente se contentando em viver de processo em processo, de quebra em quebra. Cadê
o resto. Cadê o final aqui do versículo 4? Que o oleiro tornou a fazer daquele vaso quebrado outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Conforme bem parecer para o nosso Pai, Ele quer te reconstruir. É tempo, queridos, desse vaso quebrado ser reconstruído. Religa, Espírito de Deus. Religa. Religa os cacos quebrados. Que os meus irmãos comecem a entender pela liberação dessa unção de entendimento do amor do Pai. O Pai é amor, queridos. O Pai é amor. Ele não tem prazer em processo, como o povo no Egito, que sai do Egito, mas continua atravessando aquele curto espaço geográfico por anos, porque fica em processo, porque murmura, porque lamenta, porque se vitimiza, porque diz, é assim mesmo, a vida é difícil mesmo. Você é um vaso de barro, mas é para ser reconstruído nas mãos do oleiro, reconstruído, para ser cheio da glória dele e transportar o tesouro do céu para as outras vidas, para as nações, para outras pessoas, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para todos que estão ao seu redor. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você só passa o tempo de caco em caco, o que está acontecendo? Pensa o funcionamento do oleiro. Pensa o oleiro trabalhando. Pensa, porque o Senhor chamou Jeremias e falou, desce a casa do oleiro, eu vou falar contigo lá. Então quer dizer que a hora que Jeremias chega na casa do oleiro, o que o pai está fazendo olha como o oleiro trabalha, porque eu posso trabalhar assim também na casa de Israel. Eu posso trabalhar assim também com o meu povo. Então, o oleiro e o nosso pai, aqui nesse exemplo profético que o Senhor trouxe para Jeremias, eles se equiparam, eles são parecidos. O coração do oleiro e o coração do nosso pai são parecidos. Qual é o intuito maior do coração do oleiro? Construir vaso, não destruir vaso. Não é toda hora despedaçar. O Senhor quer, se ele precisa despedaçar, porque ele tem algo melhor, uma versão 2.0 aí para turbinar em você. E amém por isso. E amém por isso. Mas você já imaginou um oleiro que passa mais tempo destruindo o seu vaso? Ele constrói um vaso, destrói, constrói um vaso, destrói, aí destrói de novo, aí despedaça de novo, aí despedaça de novo, despedaça de novo. O que... Oi? O que tá acontecendo com esse oleiro? Não, o oleiro não é assim. O oleiro não é assim. Se o oleiro precisa despedaçar aquele vaso, é por um momento estratégico, por um momento pontual, necessário. Pum, pronto. Agora eu te encho. Te mudo de fase, te trago mais acessos, te abençoo, eu tô te fazendo avançar. Aí, passa mais um tempo, sei lá, se necessário for, ele quebra um pedacinho aqui, ele ajusta outra coisa ali, mas não o tempo todo, você como cacos o tempo todo. E nem cacos remendados, viu, queridos? Nós não somos cacos remendados andando pela rua assim, como uns coitados, sabe? Tudo remendados, né? Fomos remendados pelo Senhor. O Senhor não faz isso com o seu povo. O Senhor não faz isso com o seu povo. Se o Senhor te quebra, te amassa, é para te reconstruir em seguida. Ele tem reconstrução para você.
Ele está querendo te reconstruir. Não é te despedaçar. Ah, mas eu sou um vaso quebrado na mão do oleiro. Glória a Deus por você se render a isso. Mas você não acha que já chega? Você não acha que já deu? Naquilo que cabe a você se posicionar, você acha que já não deu? Você acha que já não foi o prazo? Será que não é hora de olhar para o oleiro e falar assim, oleiro, eu já entendi. O Senhor, o seu prazer é construir vasos, não é destruir vasos. Então, eu tô pronta. Muito mais do que pronta para ser quebrada pelo oleiro, eu tenho que estar pronta para ser reerguida, reconstruída pelo oleiro. Por que a gente para na primeira fase? Na fase da destruição do oleiro. Que ele precisou te amassar, te despedaçar. E a gente se prende nessa fase. A gente se prende, a gente cria quase que um vício na sensação do vaso quebrado. Eu sou um vaso quebrado. Eu tô sempre faltando pedaços. Eu tô sempre tendo que ser reconstruído, reconsertado, quebrado de novo, quebrado de novo, quebrado de novo. O Senhor nos quebra? Sim. Mas tem momentos que chega, já basta, já passou essa fase em nome de Jesus. O Senhor agora quer te reconstruir. Eu quero te ajudar a lembrar que esse versículo ele não acaba na hora que o vaso se quebra na mão do oleiro. Não termina aí. O versículo continua. E tornou a fazer outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Queridos, em nome de Jesus, desperta para essa verdade. Desperta para essa verdade. Irmãos, despertem para essa verdade. Preciosa nação, desperta para essa verdade. Igreja de Cristo, noiva amada de Cristo, desperta para essa verdade. O prazer do oleiro não é quebrar o vaso e manter o vaso quebrado o máximo que ele puder. O prazer do oleiro é, se eu precisar quebrar, e o oleiro... Pensa se você é um artista, se você é alguém que trabalha com a habilidade da sua mão, você vai entender isso melhor do que a maioria. Se você é talvez um cozinheiro, você também vai entender isso muito bem. Se você é um fazedor de projetos, você vai entender isso muito bem também. Se você, talvez você trabalha, você ama carros, gosta de mexer em carros e turbinar carros e trabalhar nos carros, você tem uma obra que você está fazendo ali. Qual é o seu intuito? É ver aquela obra na melhor potência dela, é ver a tua comida na melhor versão dela, na maior textura, melhor temperatura, melhor tempero, melhor aparência. Se é uma roupa, você é costureira, é a melhor roupa com o melhor caimento, com a costura mais bem acabada. O seu intuito é ver a obra finalizada, é ver a obra construída. E quando, porventura, em algum momento no processo, você fala, preciso quebrar esse processo, preciso parar esse processo no meio, despedaçar um pouco as peças que eu estava juntando, mudar um pouco os ingredientes, porque desse jeito aqui não vai dar bom. Do jeito que essa coisa tá indo, não vai dar bom. Eu preciso desfazer. Você tem prazer nesse dia? Você que faz isso, você que tem projetos, você que é artista, que é artesão, seja lá o que for, cozinheiro, costureiro, pensa, você tem prazer no dia que você tem que desfazer uma obra? Você tem prazer? O oleiro tem prazer em quebrar o vaso? Você acha que é prazeroso para o pai quebrar o vaso e manter aquele vaso eternamente quebrado?
Não foi para morte nem para destruição que o Senhor entrou na tua vida. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele quer te reconstruir. Te colocar em lugares altos para que ele possa despejar nesse vaso de barro humilde que nós somos mesmo. Glória a Deus por isso, aleluia. A gente não precisa mudar a nossa estrutura, pode continuar sendo barro, mas dentro tem que caber o tesouro. Tem que comportar o tesouro, tem que dar conta de segurar, de comportar o tesouro que o céu quer derramar sobre mim. Mas se eu tiver em pedaços, o conteúdo de tesouro vai esparramar no chão, vai cair, eu não vou cumprir meu propósito. Você não está cumprindo seu propósito quando você passa muito tempo só quebrado, de quebradeira em quebradeira. Muitas vezes não é processo de Deus, não é processo do oleiro, não. Senhor, posso falar isso, Jesus? Amém. Posso falar. Às vezes não é processo do oleiro. Às vezes é consequência das nossas escolhas erradas, de impulsividades que a gente faz antes de perguntar para Deus. Faz, até pergunta para Deus, mas não espera ele responder não. Ele nem respondeu nada, ele tá em silêncio para ver o que você faz se ele não falar nada. Você vai depender dele? Se ele não falar nada, você vai dar um passo para trás? Porque você reconhece que depende dele? Ou você vai assim mesmo? Não falou nada, quem cala consente, eu vou em frente e pronto. E daí você quebra a cara e aí você fala que é o oleiro quebrando o vaso. E às vezes é só consequência das suas escolhas impensadas, que não foram verificadas diante do nosso Deus Altíssimo. Pai, é da tua vontade, eu posso fazer? Eu não vou me mover enquanto o Senhor não responder. Porque eu cansei de dar com o burro na água, eu cansei de bater minha cabeça na parede. Eu cansei. Agora eu quero fazer algo que vai dar certo. E para dar certo eu sei que não é na minha dependência. Não é na minha força. Não é porque eu dependo do meu braço, porque eu dependo da minha inteligência, do meu estudo, dos meus contatos, do meu network, do meu histórico, do meu portfólio. Eu dependo de Deus, então se ele não falar, eu não faço nada. Se ele não testificar, eu não faço nada. Melhor não fazer nada e esperar a confirmação do Senhor e viver como a tua boca declara. Faz na prática, pratica, age como a tua boca declara. É muito melhor você parar e esperar o Senhor falar. Se o Senhor não falar nada, você também não vai fazer nada. Você não vai mudar seu caminho, você não vai mudar seu trajeto. Você vai esperar ele fazer. Você vai esperar pelo menos ele te dar um sinal, ele te mostrar. Cuidado, não se apresse. Não se apresse em tomar decisões, em sair fazendo, arregaçando as mangas. Eu vou fazer. Calma. Às vezes o Senhor ainda não te deu todas as instruções. Ele está querendo que você aprenda o tempo, o timing do céu, a dependência nele. E às vezes você não está dependendo dele. Aí você vai com pressa, você se apressa, você fica afobado, afoito, desesperado, acelerado e faz de qualquer jeito. E aí você sofre as consequências. E aí você bota na conta do oleiro. Aí você fala, eu sou como um vaso na mão do oleiro, tô sendo quebrado. Tá sendo quebrado constantemente porque tá desobedecendo. Aí o pai tem que pegar e falar, filho, olha a consequência aqui. Vamos trabalhar isso aqui direito. Vamos fazer diferente. Vamos escolher diferente. Escolhe esperar o meu tempo, escolhe confiar em mim, escolhe depender de mim, escolhe ser radical na hora de depender de mim, escolhe ser radical na hora de fazer o que tua boca fala que você quer fazer. Ai, Senhor, eu não vou fazer nada que o Senhor não queira. Senhor, eu posso fazer isso? O Senhor não falou nada, eu vou fazer. Uai, você acabou de declarar que não quer fazer nada que o Senhor não queira que você faça. Então espera ele falar, espera ele te mostrar, espera ele testificar. Às vezes a gente não quer ter paciência, né? Aí a gente gasta tempo depois consertando, tendo que lidar com a consequência, tendo que lidar com o vaso quebrado. Se acalma, se aquieta, aquietai-vos e saber
saber que eu sou Deus. Eu sou Deus na sua vida, eu sou Deus na sua família. Você não precisa tomar a frente das coisas que eu não te mandar tomar a frente. Quando Deus quer que a gente tome a frente de algo, Ele aparece, Ele fala, Ele levanta pessoas, Ele dá um jeito, Ele dá um sonho, Ele faz acontecer, faz deixar claro para nós. Josué 1:9, o Senhor chega até Josué e fala, não te mandei eu, Josué. Ei, acorde, Josué, fui eu que te mandei, não fui eu. Não fui eu que te mandei? Então seja forte e corajoso, vai lá, faz, eu vou abençoar a obra das suas mãos, vou te prosperar e pronto. Mas enquanto o Senhor não te der essa carta branca, esse sinal verde, se você for, você vai por conta e risco. Talvez você colha consequências de um vaso quebrado. Vai quebrar a cara. Só que colocar depois isso na conta do oleiro e falar que foi o oleiro, que você está em processo por causa do oleiro, como eu estou dizendo aqui, muitas vezes não. Na maioria das vezes, não. A maioria das vezes não é. O Senhor não fica de processo em processo. Você vive um processo, Ele te reergue. Olha aqui, verso 4 do capítulo 18 de Jeremias. E eu já vou finalizando, tá bom, meus amados? O vaso do oleiro. Verso 4, capítulo 18 de Jeremias. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Ele fez outro vaso, não ficou com os cacos. Ele não ficou com os cacos. Ele não ficou uma semana com cacos para daí começar a reerguer. No mesmo instante, Jeremias estava lá assim, ó. Olhando o que está acontecendo. Estou observando. O Senhor mandou vir aqui observar. Eu estou observando. E o que é que tem para observar? Tem para observar que o oleiro está trabalhando. Opa! Uma rachadura aqui. Desfaço esse vaso. E aí, o que faz? Deixa os cacos lá? Uma semana? Um mês? Um ano? Não. Imediatamente após ter quebrado, ele já começa a reconstruir. Pelo que o oleiro tornou a fazer daquele vaso quebrado outro vaso, conforme bem lhe pareceu. O oleiro tem prazer em te reconstruir. Você é um vaso de barro feito para carregar os mais belos, preciosos, riquíssimos e poderosos tesouros de Deus. Mas para isso, os teus cacos não podem estar no chão. Para isso, você já deve ter se permitido ser reconstruído. Porque às vezes a gente está acostumado, né? E a gente tem isso enquanto nação, a gente tem essa síndrome, sabe? De às vezes do vaso quebrado. O Senhor tá me quebrando, 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 o Senhor tá me quebrando. Por quantos anos o Senhor tá te quebrando? Quantos anos você tá como um caco quebrado? O oleiro, por acaso, teria prazer nos cacos quebrados da sua obra? O Senhor nos pergunta isso. Não sejamos incongruentes. O oleiro, o prazer dele é fazer o vaso de barro ficar pronto. Assim como o prazer do costureiro é ver a peça de roupa perfeitamente pronta. O prazer do cozinheiro é ver a sua comida perfeitamente servida numa mesa maravilhosa. O prazer do mecânico é ouvir o barulho do motor perfeito, o ronco perfeito. Tudo funcionando, cada pecinha no seu lugar. O prazer de quem trabalha com projetos é ver o projeto executado em perfeição. O Senhor é um oleiro. Qual é o prazer dele, então? Destruir o vaso e permanecer com esse vaso quebrado? Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos sara. Ele nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele a ligará. Ele vai fechar essa ferida.
Você é um vaso para ser reconstruído na mão do Senhor. Vamos começar a declarar isso? Em nome de Jesus, que nós somos um vaso reconstruído na mão do Senhor. Olha suas cicatrizes, mas como uma história de que o bálsamo passou por ali naquela ferida que antes era aberta e agora ficou só a cicatriz, só a marca, já nem dói mais, já tá fechada, não tá sangrando, acabou, aquela ferida acabou, aquele caco acabou, os cacos acabaram, agora é vaso reconstruído, reerguido, reconstruído. Você, vamos pensar assim, nós temos a disponibilidade para abrir nosso coração, para que o Senhor, a gente não teve disponibilidade para o Senhor abrir, quebrar o nosso coração como um vaso na mão do oleiro? Essa mesma disposição que a gente entregou nosso coração para o oleiro despedaçar o vaso, precisa ser a mesma disposição agora para que o Senhor reconstrua o vaso. Sai dessa fase. O que depender de você, você vai chegar para o Senhor e falar assim: Pai, o que depende de mim, eu me coloco à disposição para ser reerguido. Chega, eu quero ser reconstruído. Eu não nasci para ser cacos caídos. Eu não nasci para ser cacos de barro. Eu nasci para ser vaso de barro. Então me coloca de novo reconstruído, Altíssimo. E o poder do Altíssimo vai te levantar, te reconstruir, porque o prazer do Altíssimo é reconstruir você. Não é te quebrar. É te levantar, é te montar, te consertar, te colocar de pé em perfeito estado. Lindo. Sem remendos, sem rachaduras, sem falhas, sem vazamentos, porque você tem uma função nessa terra, é carregar o vinho, é carregar o óleo. Se você tiver rachado, não vai conseguir transportar com excelência, vai ficar pingando tudo no meio do caminho, vai se perder o óleo precioso, e o Senhor não tem prazer nisso. Então você não é um vaso rachado, você não nasceu para ser um vaso quebrado, e nem um vaso rachado, e nem um vaso remendado. Você nasceu, o prazer do teu Pai é que você cumpra o propósito para o qual você nasceu, ser um vaso de barro, no qual está cheio de tesouro do céu. Temos, pois, esse tesouro em vaso de barro. Vaso de barro, seja cheio do tesouro do céu. Shiriki andristo konorabaste kairabaste. O poder do Altíssimo te envolverá. E isso será suficiente para você ser reerguido. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nos teus cacos. E agora eu te levanto. Chega dessa história de cacos. Chega. Você me entrega seus cacos, diz o Senhor, e eu te reconstruo em perfeição, sem nenhuma rachadura. Em nome de Jesus. Teu coração não vai ter mais rachadura. Tua mente, teus pensamentos sem rachadura. Porque a rachadura faz a gente desperdiçar o tesouro precioso que foi colocado dentro de nós. Então toda a rachadura é eliminada agora. Em nome de Jesus, o Senhor faz uma reconstrução perfeita na sua mentalidade, nas suas emoções, no seu coração, no seu peito, nas suas emoções. O Senhor te reconstrói com perfeição, em nome de Jesus. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, quebrou o vaso, mas nos sarará. Tornou a fazer dele outro vaso. Não fez daquele caco um caco eterno. Fez outro vaso. Porque esse é o prazer do oleiro. Se essa palavra faz sentido para você, toma ela no teu coração, guarda ela no teu coração, se inscreve no nosso canal da Escola de Profetas Leões Nazireus, curte, compartilha com mais pessoas,
para que outras pessoas também possam ser reerguidas, reconstruídas, para que outras pessoas possam se beneficiar dessa verdade que Jeremias testemunhou com os próprios olhos. O oleiro desfaz, mas refaz. O oleiro desfaz para reconstruir de novo. Reconstrói. Reconstrói. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se inscreve e clica lá nas notificações para você ser avisado. E aí, todo dia eu posto vídeo aqui, porque nós estamos nesse propósito. Todos os dias. Nós estamos fazendo um vídeo todos os dias, com mensagens para o seu coração. Então, aproveite, se inscreve, aciona lá o sininho, as notificações, para você poder todos os dias receber uma palavra viva e eficaz que pode transformar a tua vida e a tua história. Em nome de Jesus, porque o Senhor te quebra para te reconstruir. Amém? E você está prestes a entrar nessa fase. Você já está com o pé nela. Só precisa prestar atenção. A sua fase de reconstrução já começou. Para de olhar para trás. Para de olhar para os cacos. Para de olhar para o Egito. Vai para frente, que o caminho vai ficar mais curto. O Senhor, Ele se alegra na sua reconstrução e não na sua destruição. Não nos seus cacos. Para que os tesouros do céu sejam derramados dentro do seu interior de vaso de barro e possa cumprir o propósito que você tem aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo de amanhã. Fique esperto, se inscreve e acompanha. Até!